Os materiais que a gente vai utilizar serão esse fio de malha Premium, que é da marca Meliá. Ele tem 35 milímetros de espessura no formato roletê, de cor verde bebê. Uma delícia de trabalhar com esse fio. E eu vou deixar o link do Instagram dessa marca, da Meliá, aqui na descrição do vídeo, para você saber qual a loja mais próxima de você, para você poder adquirir o seu também. Além disso, eu vou usar também uma agulha de crochê. Essa daqui é uma de 5 milímetros, da Clover. Também tesoura, fita métrica e botão imantado. Eu vou iniciar esse trabalho fazendo um nó inicial e mais 15 correntes para formar uma trança. Depois de concluídas 15 correntes, eu vou virar e vou trabalhar nessas alcinhas que tem atrás de cada correntinha aqui da base. Começando pela segunda, pulo essa primeira, venho aqui e insiro minha agulha na segunda alcinha. Trago o fio, dou altura ao ponto, laço e tiro os dois, fazendo um ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto, pegando a alcinha de trás do ponto de base, que é uma corrente, faço mais um ponto baixo. E venho em cada alcinha dessa trança inicial e faço um ponto baixo para cada uma delas, até o fim dessa trança inicial. Segui fazendo os pontos baixos. E aqui nesse último, eu vim fazer junto com você. Aqui é o último ponto antes do nozinho inicial. Então, aqui, eu vou fazer um ponto baixo também, mas eu vou deixar esse ponto baixo bem solto, tá? Fiz um, vou fazer mais dois no mesmo lugar, no mesmo ponto de base, bem soltinho. Faço dois e, para concluir, faço 3 no mesmo lugar. Isso faz com que o trabalho vire. E agora, aqui, em cada correntinha que eu tenho aqui, eu vou fazer um ponto baixo também, mas pegando só a alça de trás, tá? Eu não vou pegar as duas alcinhas do ponto, só a de trás, assim. Venho aqui, faço um ponto baixo. Venho aqui, faço ponto baixo. Eles ficam espelhados, ó, e tem uma alcinha dando a diferença entre eles, né? Separando eles. Então, eu segui fazendo os pontos baixos, cheguei aqui no último ponto, e aqui eu vou pegar as duas alcinhas, porque eu quero que fique no mesmo lugar onde foi feito esse primeiro ponto. Então, eu pego aqui as duas, ó, do cantinho, trago o fio, e bem soltinho, ó, faço um, e para completar agora os 3 aqui no canto também, faço mais um. Então, aqui ficaram também 3 pontos, assim como do lado de cá. Agora, eu vou aumentar essa alça e vou fazer o fechamento de carreira. Eu insiro minha agulha aqui, ó, nesse primeiro ponto, nessas duas alcinhas que estão deitadinhas aqui, ó. E eu insiro a agulha de trás pra frente e levo essa alça lá pra trás. Levei essa alça lá pra trás, agora eu vou inserir a agulha aqui entre esses dois fiozinhos aqui que eu levei da alça que eu levei lá pra trás, tá? Então, eu vou inserir aqui a agulha, vou pegar ela de volta aqui, a alça, regular esse fio e trazer esse fio aqui pra frente, fazendo uma corrente. Assim, eu já fiz o fechamento de carreira e iniciei a altura aqui, fazendo o primeiro ponto dessa primeira carreira de altura da bolsa. Agora, eu vou soltar aqui um pouquinho só pra te mostrar quais as alcinhas a gente vai usar. Aqui em cada ponto de base, ó, tem 2 fiozinhos. A gente vai usar só de trás, vamos deixar essa da frente. E também vamos pegar esta alcinha aqui, que fica atrás do ponto, tá? Então, eu volto aqui. Venho nesse próximo ponto, pegando essas duas alcinhas que a gente combinou. Essa e mais essa. Deixei a da frente. Trago o fio da altura ao ponto e faço aqui um ponto baixo. Venho pro próximo ponto, inserindo a agulha aqui, pegando as duas alcinhas, trago e tiro. Fiz mais um ponto baixo. E eu vou fazer isso por toda a volta desta base que a gente fez. Então, eu dei toda a volta aqui fazendo os pontos baixos, já é a primeira altura, né? Primeira carreira de altura da bolsa. E aqui, eu terminei com pontos ímpares.
tá? E eu preciso, pro próximo padrão que eu vou fazer, pontos pares. Então, aqui no último ponto, eu vou fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar. Agora, sim, a gente concluiu com pontos pares. Agora, eu vou fazer um fechamento de carreira. Então, eu insiro a agulha aqui, trago essa alcinha e levo lá pra trás. Vou inserir aqui a agulha debaixo dessas duas alças da alcinha que a gente levou lá pra trás. E coloco aqui na agulha também essa alcinha. Trago o fio do novelo pra cá e faço duas correntes. Aqui eu já fiz o fechamento de carreira e iniciei a segunda carreira de altura da bolsa. Essas duas correntes vão valer como um meio ponto alto. Agora, eu vou dar a laçada e vou fazer um meio ponto alto junto com essas duas correntes que valem como um ponto meio alto. Então, insiro aqui, trago o fio. Aqui, eu fiquei com 3 alças na agulha. Laço e tiro as 3 de uma vez só. Assim. Dou a laçada, venho aqui, pulo o próximo ponto de base e venho no outro. Insiro aqui a agulha embaixo das duas alcinhas do ponto de base, trago o fio, fiquei com 3 alças, laço, tiro os 3 de uma vez, fiz um meio ponto alto. Laço, e no mesmo ponto de base, ó, passando no mesmo lugar, eu vou fazer mais um meio ponto alto. Então, vai ficando assim, ó. Venho aqui no próximo, dou a laçada, né? Pulo esse próximo ponto de base e venho nesse outro, insiro aqui por baixo, trago o fio, fiquei com 3 alças, laço, tiro todas. Laço, venho no mesmo ponto de base e faço mais um meio ponto alto. Laço, pulo um ponto de base, insiro no próximo, trago, laço, tiro todas de uma vez, fazendo um meio ponto alto. Laço, venho no mesmo ponto de base e faço mais um meio ponto alto. Desse jeitinho aqui que vai ficando. E assim, eu vou fazer por toda a volta até chegar aqui junto com esse primeiro ponto. Então, assim, eu terminei toda a carreira, ó. Vai ficando desse jeitinho. E aqui sobrou um ponto. É isso que a gente queria, porque a gente precisa de um espaço entre essas duas duplas de pontos. Agora, eu vou fazer aqui o fechamento de carreira. Aumento essa alça, venho aqui entre essas duas correntinhas e o primeiro meio ponto. E levo essa alça aqui do último ponto dessa carreira aqui pra dentro da bolsa, ó. Então, aqui embaixo, novamente, dessas duas alcinhas, eu vou inserir minha agulha e pegar novamente essa alça que eu levei lá pra trás. Venho aqui com o fio e trago ele pra frente. Dou uma laçada, faço uma corrente. Venho aqui agora, em cada ponto de base, ó, não pulei ponto, tá? Pegando as duas alcinhas. Trago o fio, dou altura ao ponto, laço e tiro, fazendo um ponto baixo. Venho pro próximo ponto, novamente, não pulei ponto. Trago, laço e tiro, fazendo ponto baixo. Insiro no próximo, trago, dou altura ao ponto, laço e tiro. E essa carreira aqui será toda de pontos baixos, sem pular ponto nessa carreira de pontos baixos. E assim, eu vou dar toda a volta. Então, terminei aqui essa carreira de pontos baixos, olha que lindo, né? Que já vai ficando o trabalho. Super simples, né, gente? E muito bonito. Agora, eu vou fechar aqui a carreira. Então, eu insiro minha agulha, ó, de dentro da bolsa pra fora, a agulha nesse primeiro ponto, levo essa alcinha para dentro da bolsa. Passo a agulha aqui por baixo dessas duas alcinhas da alça que eu levei lá pra trás. Coloco aqui a alcinha na agulha novamente, regulo o fio e trago esse fio aqui pra frente, fazendo agora duas correntes. Laço, insiro no mesmo ponto de base, trago o fio, fiquei com 3 alças na agulha, laço e tiro os 3 de uma vez, fazendo um meio ponto alto. E essa carreira vai ser aquela que a gente dá a laçada, pula um ponto de base e venho no outro,
fazendo 2 meio pontos altos no mesmo ponto de base. Pulo mais um ponto de base, venho no próximo e faço mais 2 meio pontos altos. E agora, eu vou continuar subindo, né, essa bolsa assim. Uma carreira de pontos baixos, a outra de meio pontos altos, pulando uma correntinha de base e fazendo 2 meio pontos altos na próxima. Na outra carreira, só pontos baixos, e assim por diante, até a gente conseguir alcançar a altura desejada para nossa bolsa. Então, aqui eu subi por mais carreiras. Olha que linda essa trama, gente. Não esqueça de me deixar o like, que essa trama aqui com certeza vale. E agora, eu vou fazer aqui a contagem de carreiras que eu fiz e a medida também. Então, a medida que ficou aqui de altura foram 12 centímetros, fora a base, tá? Foram 12 centímetros de altura. E de largura, ficaram 21 centímetros. E a quantidade de carreiras foram, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. E agora, eu vou fazer uma 8ª carreira, que é de acabamento aqui em cima. Então, aqui no último ponto, eu vou inserir minha agulha aqui no primeiro ponto de base e vou levar essa alcinha pra trás. Agora, eu venho aqui debaixo das 2 alcinhas, resgato essa alcinha ali, trago o fio. Venho aqui no próximo ponto, passando a agulha por baixo das 2 alcinhas do próximo ponto de base. Trago o fio e tiro, fazendo um ponto baixíssimo. Venho pro próximo ponto, trago o fio e tiro. Ó, fazendo pontos baixíssimos de acabamento. E o tamanho aqui dessa alça vai ser o tamanho que fique aqui adequado para a altura do ponto aqui, para a distância do ponto. Trago e tiro. Venho pro próximo, trago e tiro. E assim, fazendo esses pontos baixíssimos, em cada pontinho de base, eu vou dar toda a volta. Então, eu segui fazendo os pontos baixíssimos, cheguei aqui, ó, no primeiro ponto baixíssimo. Então, eu fiz até o último ponto aqui. Agora, eu vou cortar esse fio pra gente fazer um acabamento simulando aqui um ponto baixíssimo entre esse primeiro e o último. Então, aqui eu vou cortar esse fio com uma sobrinha. Vou puxar essa alcinha aqui. Venho aqui, ó, no primeiro ponto baixíssimo, inserindo minha agulha de cima para baixo. E levo esse fio aqui para cima. Ele não tá lá pra dentro ainda, tá? Só tá aqui pra cima. Agora, eu vou inserir aqui da onde ele veio, e agora sim eu vou puxar aqui de dentro. Então, eu insiro minha agulha aqui, ó, de trás pra frente, eu inseri no último ponto baixíssimo e vou levar esse fiozinho aqui lá pra trás. E regulo pra ele ficar bem do mesmo tamanho dos outros. Agora, esse fio aqui, eu escondo aqui por alguns pontinhos e arremato. Escondi aqui, não puxa demais, corto esse fio, e aqui eu posso passar uma colinha também de artesanato. E olha que linda que ficou a nossa clutch, bolsa de mão ou carteira, como você preferir chamar. Coloquei aqui uma etiqueta, um botãozinho imantado, já tem um tutorial de como eu fixo o botão imantado de uma forma bem segura e simples, vou deixar na descrição do vídeo para vocês. E ficou linda, né, gente? Uma ótima sugestão de presente, inclusive. Eu espero muito que você tenha gostado de todas as dicas, dos padrões, dos acabamentos. Não esqueça de me deixar um comentário me contando o que você achou e o seu like. E até a próxima aula. Beijo!